nossa aula de ciência dessa semana. Né? Que bom tê-los aqui de volta depois de semanas de avaliação, né? E estamos aqui para darmos continuidade aos nossos conteúdos para concluirmos aí o nosso ano letivo, né? Com fé em Deus. E hoje a gente vai falar de um assunto bem delicado, então peço que vocês prestem muita atenção, tá? Para que não entendam nada, né, errado, né? Que a gente precisa ter cautela nas coisas que a gente está aprendendo. Porque o nosso aprendizado é importante, né? O nosso aprendizado ele é importante, né? E precisa, né, que a gente evolua cada vez mais dentro dele. Então, pega o livro de vocês já, deixa preparado aí, tá? Na página 105. A gente vai começar hoje o nosso aprendizado a partir da página 105, certo? Então, pega o livro de vocês. É importante vocês estarem acompanhando junto comigo, né? Para que vocês vão aprendendo, lendo, vendo as imagens, tudo que está de acordo, para que a gente, né, desenvolva esse aprendizado hoje coladinho, tá bom? Então, na aula de hoje a gente vai falar sobre reprodução humana, né? O que é reprodução humana? Né? Nós estudamos os animais, né? E já vimos que os animais eles reproduzem, né? Eles têm um ciclo de vida, eles nascem, crescem, não é? Eles reproduzem, ou seja, têm filhos, têm filhotes, né? Pessoas que, né, têm bebês. Então, no nosso caso também, reprodução humana, né? Reprodução humana é quando nós nascemos. Como será que a gente nasceu? Não é? Então, é isso que a gente vai estar vendo na nossa aula de hoje. Só que para que a gente chegue, né, a entender como é a reprodução humana, né, a gente passa por um processo ao longo da nossa vida. A gente começa lá de bebezinho, a gente nasceu. Então, a nossa mãe já reproduziu a gente. Então, a gente nasceu. Só que agora a gente vai crescer, a gente vai reproduzir também. Né? Quando a gente chega numa certa idade, um certo tempo, a gente também vai reproduzir. Então, olha só. A gente vai falar sobre puberdade, página 105. Vamos ler essa tira aí comigo, ó, todo mundo. Pai, como é que eu nasci? Né? Tá perguntando ali, o menino maluquinho. Vamos lá, acompanhando, tá? Aí no segundo quadro, o pai diz assim: bem, quando você ficar grandinho, a gente fala disso, tá? Aí o menino maluquinho disse: já vi que foi um parto difícil. Então, né, o pai de maluquinho ficou meio receoso, né, em falar para o filho como realmente foi o parto dele, como foi que ele nasceu, né? Então a gente espera-se, né, que de acordo com a tira aí, né, o pai ele desconversou, ou seja, não quis dizer, pois não sabia como falar sobre o assunto reprodução e parto com o filho, né? Enquanto o menino, que já conhecia sobre o assunto, né, considerou que o pai não quis falar sobre isso, porque o parto deveria ter sido difícil, né? Um assunto meio que delicado entre as famílias. Então é muito importante a gente saber, conhecer, né, sobre como a gente realmente reproduz, como a gente realmente nasce. Né? De onde que a gente nasce? Da barriga da mamãe? Né? A gente fica ali, né, crescendo dentro da barriga. Então, ó, a pergunta do menino maluquinho está relacionada ao processo de reprodução do ser humano? Sim, né? O momento do parto, o momento que o bebê vai nascer, faz parte do momento do processo de reprodução, né? De acordo com a tira, por que o pai do menino maluquinho não quis responder a pergunta ao filho? Né? Então ele ficou meio receoso, né, em conversar sobre isso. Então, para que ocorra a reprodução, o corpo do ser humano passa por várias transformações. Vamos lá? Desde o nascimento, desde quando a gente nasce, até a fase adulta. Essas transformações ocorrem principalmente
em um período chamado puberdade e são controladas pelos hormônios sexuais. Durante a puberdade, esses hormônios são produzidos em maior quantidade do que na infância. Nas meninas, tem idades diferentes. Nas meninas, a puberdade geralmente se inicia entre 8 a 13 anos, né, de idade. Já nos meninos, de 9, né, e 14 anos de idade. Durante a puberdade, né, existem algumas diferenças que as pessoas vão se modificando, né, algumas diferenças físicas entre meninos e meninas. Né? Essas diferenças físicas se tornam mais evidentes quando vai chegando a puberdade, quando vai chegando aquela idade. Vamos ver alguns exemplos. Então, nas meninas, acontece sempre um desenvolvimento e aumento das mamas, né? Desenvolvimento dos órgãos sexuais, ocorre a primeira menstruação, geralmente, né? Aumenta a quantidade de pelos no corpo, principalmente nas axilas e na região dos órgãos sexuais, tá? Os quadris se tornam mais largos. Então, são algumas dessas características que vai se aparecendo quando as meninas vão chegando na idade da puberdade. Tá? Entre o quê? Entre os 8 e 13 anos. Tá? Isso está na página 106, tá? Do livro de vocês. Os meninos, vamos ver o que é que muda as características físicas dos meninos quando chega a essa fase. Ó, desenvolvimento dos órgãos sexuais, os ombros, olha só, se tornam mais largos, né? Às vezes a gente fica dizendo, tá mais forte, se tornando um hominho já, né? Ocorre a alteração da voz, né? A voz vai ficar mais grossa, né? Geralmente acontece isso. Aumenta também a quantidade de pelos no corpo, principalmente nas axilas, né? Na região dos órgãos sexuais e também no rosto, né? Os meninos começam a aparecer barba, né? Então, essas são algumas características dos meninos também nessa fase. Na puberdade, apesar, né, de o corpo estar preparado para a reprodução, em geral, os meninos e as meninas ainda não estão psicologicamente preparados para gerar um novo ser humano e cuidar dele. Então, ainda não é fácil. A gente tem que viver mais, né? A gente tem que aprender mais na vida, né? Se preparar psicologicamente. Não é porque nós estamos na puberdade que já podemos ter, né, alguém para a gente cuidar, né? Alguém para estar gerando dentro, né? As meninas, no caso, para estar gerando dentro da barriga. Não é o momento ainda para se ter um filho, né? O momento chegou ali da puberdade, né? As características físicas mudam, mas precisamos viver mais, aprender, né? Aproveitar mais a vida. Agora vamos estudar o sistema do corpo humano, né? Que é responsável pela reprodução. Que tipo de sistemas são esses, né? A gente já estudou vários tipos de sistemas aqui, sistema respiratório, sanguíneo, não é? Agora a gente vai entender qual é o sistema que é responsável por essa reprodução. Página 107. Ó. Sistema genital. Nos seres humanos, a reprodução envolve a união da célula reprodutora masculina. Qual é a célula reprodutora masculina? O espermatozoide. Com a célula reprodutora feminina, que é o ovócito. Tá? Então, os espermatozoides são produzidos em um órgão que faz parte do sistema genital masculino. Já os ovócitos são produzidos em um órgão que faz parte do sistema genital feminino. Ou seja, né, a célula reprodutora masculina ela é reproduzida dentro de um sistema genital masculino e a feminina, né, é dentro de um sistema genital feminino. Cada um tem o seu tipo. Agora vamos entender cada um deles. O sistema genital masculino, nós temos aí, ó, número 1, os testículos, né, que estão localizados em um tipo de bolsa chamada escroto e produzem os espermatozoides, tá? São esses aqui.
Os ductos deferentes armazenam e transportam os espermatozoides dos testículos até a uretra, tá? Número 2, que são esses canaizinhos aqui, ó. A uretra está localizada no interior do pênis, né? E é responsável por encaminhar os espermatozoides para fora do corpo. Ou seja, né, é onde sai, né, o espermatozoide. E o pênis, né, introduz os espermatozoides no interior do sistema genital feminino. Ou seja, o pênis, né, ele transmite o espermatozoide, que é o sistema genital, né, que é a célula reprodutora masculina, através do pênis, essa célula reprodutora masculina, que é o espermatozoide, passa para o sistema genital feminino. E aí é onde ocorre o início da reprodução. Olha só, o sistema genital feminino. Observe abaixo o esquema que mostra os órgãos do sistema genital feminino e algumas de suas funções. Nós temos aqui, número 1, os ovários, ó, onde o tipo está circulando, né, que produzem os ovócitos, ou seja, são no ovário que reproduz aí as células reprodutoras nas femininas. Geralmente é liberado um ovócito por mês, tá? Em um evento chamado ovulação. Nós temos também as tubas uterinas, né, que conduzem o zigoto até o útero. O útero, né, que é toda essa parte aqui, é o órgão do qual o embrião se desenvolve e cresce até o nascimento do bebê. Então, é no útero, né, que o bebê vai se reproduzindo, gente, vai crescendo, tá? E a vagina é o canal que liga o útero ao meio externo, ou seja, é pela vagina que sai o bebê, né? No momento que está ali o nascimento. E uma parte aí na página 108 também, né, que diz o seguinte: por que as meninas menstruam? Então, todo mês o útero se prepara para abrigar o desenvolvimento de um ser humano. Ou seja, todo mês o útero se prepara, né, para que ali haja a reprodução de um bebê, né? Para isso, a camada interna do útero torna-se mais espessa e rica em vasos sanguíneos. Ou seja, o útero fica, né, cheio de vasos sanguíneos. Lembra, gente, dos vasos sanguíneos? São veias que, né, estão ali cheias de sangue, né, vasos sanguíneos. Então, quando não ocorre a gravidez, ou seja, quando não tem, né, a reprodução ali do bebê, uma parte dessa camada se desprende do útero, provocando o rompimento de vasos sanguíneos e, consequentemente, um sangramento. Tá? Então, por isso que quando há menstruação, é por isso que dizem que, né, a mulher não está grávida, porque não houve ali, né, o processo de reprodução. Esse sangue é eliminado pela vagina, evento que recebe o nome de menstruação. A primeira menstruação é chamada de menarca, né? E é de maneira geral. Ocorre em média aos 12 anos de idade. Tá? As meninas aí, né, a partir de 12 anos de idade, eles começam a menstruar, às vezes um pouco mais tarde, às vezes aos 13, 14 anos, às vezes até antes dos 12, tá? Depende de cada corpo. Tá? Então, ó, podendo ocorrer antes ou após essa idade. A menstruação ocorre até o final da fase reprodutiva da mulher, que em geral ocorre entre 45 e 55 anos de idade. O final do período reprodutivo da mulher é conhecido como menopausa. Então, quando a mulher não menstrua mais, então ela é chamada aqui, diz que a mulher está na menopausa. Olha só a gestação do ser humano e o parto. Então, a formação de um novo ser se inicia com a fecundação ou fertilização, né? Momento em que o espermatozoide se une com o ovácito, ou seja, né, a célula reprodutora masculina se une com a célula reprodutora feminina e aí acontece, né, a gravidez e o bebê começa a se reproduzir, tá? Essa união das células reprodutivas resulta na formação de célula ovo ou zigoto, né? O zigoto é um desenvolvimento que se fixa na parede do útero materno
dando origem ao embrião, dando origem ao quem? Ao bebê. Então, a partir da 9ª semana de gestação, o embrião passa a ser chamado de feto. Tá? Então, nós temos aí, né, a partir da 9ª semana. E aí começa já o feto. Por quê? Porque começa já a ver ali o bebezinho já se formando, a cabecinha, as perninhas, tá? O embrião, o feto, se desenvolverá no útero materno durante aproximadamente 38 semanas, o que corresponde a cerca de 9 meses, chamado período de gestação. Então, são 9 meses, né, que a gente fica na barriga da mamãe ali, no quentinho. Olha só. Então, olha só o tamanho, né, de uma gestação de 5 semanas. Olha como fica aqui, né? O bebê fica nesse formato, a barriga da mamãe ainda um pouquinho menor. Né? Nesse período aí, o embrião tem menos de 1 centímetro de comprimento, então bem pequenininho. Os olhos, o nariz e as orelhas ainda não são visíveis, ou seja, não são formados ainda, tá? Formam-se a coluna, o coração, né? Porque começa já a ter os batimentos cardíacos da criança. Já na 38ª semana, né, nessa fase o feto já está formado, tem cerca de 50 centímetros de comprimento e está pronto para nascer. Nessa etapa, o feto geralmente já se encontra de cabeça para baixo, né, posição mais adequada para o nascimento. Olha ele aqui de cabeça para baixo, já pronto para sair da barriga. O momento do nascimento do bebê é chamado de parto. Existem 2 tipos de parto, o normal e a cesárea, né, cesariana. Normal, né, quando realmente o bebê, durante o parto normal, ocorre contrações no útero para, né, expulsar o bebê do corpo da mulher. Por meio de quê? A vagina. Em caso de que o parto normal pode trazer risco para a saúde da mãe ou do bebê, né, caso não tenha passagem, né, a mãe passa por grandes problemas de risco de saúde. Então, nesse caso aí, deve ser feita uma cesariana, que é o parto cesáreo. Nesse tipo de parto, o médico faz um corte no abdômen, ou seja, na barriga, né, e no útero da mulher, e retira o bebê por essa abertura. Ou seja, quando é o parto de cesáreo, então abre a barriga da mamãe um pouquinho, né, corta e tira o bebê por aquele corte. Não sai pela vagina. Por se tratar de um tipo de cirurgia, né, a cesariana também pode se apresentar risco à mamãe e ao bebê. Porque, na verdade, o correto é nascer de parto normal, né? Mas às vezes acontece de nascer por cesárea. Então, meus amores, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui na aulinha de hoje, tá? Espero que vocês tenham entendido como ocorre mais ou menos esse processo de reprodução, né? Como é que a gente nasce, como é que a gente, né? Como é que a gente chegou na barriga da mamãe, né? Como é que a gente ficou lá aqueles 9 meses depois nasceu, ok? Ó, um beijo e até a nossa próxima aula. O Júnior aqui de volta.